Existe uma linha invisível entre sentir-se vivo e estar à beira do abismo emocional. Você já acordou sentindo que poderia conquistar o mundo inteiro, como se cada célula do seu corpo vibrasse com uma energia cósmica para no dia seguinte não conseguir sequer levantar da cama? Essa oscilação não é apenas uma variação de humor comum. É a sua psique gritando por compreensão, revelando algo que Carl Jung chamaria de a dança entre luz e sombra. A euforia que te faz sentir invencível pode ser a mesma força que te empurra para o vazio depressivo. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Não é sobre eliminar essas oscilações, é sobre compreender o que sua alma está tentando comunicar através delas. Cada estado emocional extremo carrega uma mensagem arquetípica do seu inconsciente profundo. Ignorar isso é como navegar no oceano sem bússola. E o preço? Você paga com a própria sanidade, repetindo padrões sem nunca entender por quê. A verdade é brutal. Você não controla suas emoções até compreender a linguagem delas. E essa linguagem foi escrita muito antes de você nascer, nas profundezas do inconsciente coletivo. A euforia te seduz com promessas de infinito. Ela sussurra que você é especial, diferente, destinado a coisas grandiosas. Nesse estado, sua mente opera em velocidade máxima, conectando ideias brilhantes, vendo possibilidades onde outros veem apenas o ordinário. Você se sente como um Deus criador, capaz de moldar a realidade com a força do pensamento. Mas aqui está o perigo psicológico que ninguém menciona. Essa euforia não é sempre um presente divino. Às vezes, ela é a máscara que a sombra usa para te enganar, para te fazer acreditar que você transcendeu suas limitações humanas. Jung advertiu sobre a inflação do ego, quando o indivíduo se identifica com arquétipos divinos e perde a conexão com sua humanidade vulnerável. A euforia patológica te desconecta da realidade, te faz tomar decisões impulsivas, queimar pontes, gastar energias que não possui. E quando a máscara cai, quando a química cerebral se reajusta, você não retorna ao ponto neutro, você despenca. A queda é proporcional à altura da ilusão. E lá embaixo, esperando, está a depressão, pronta para te mostrar o outro lado da moeda. A depressão não é simplesmente tristeza. É uma descida forçada ao submundo da sua própria psique, um encontro brutal com tudo que você tentou evitar. Jung chamaria isso de a jornada noturna da alma, onde você é obrigado a confrontar as verdades que sua consciência cotidiana rejeita. Nesse estado, o mundo perde cor, propósito, significado. Cada movimento exige um esforço hercúleo. O futuro parece uma extensão cinza e infinita de vazio. Mas aqui está a revelação que pode mudar tudo. A depressão, por mais dolorosa que seja, muitas vezes é a psique tentando te forçar a uma transformação necessária. Ela é a morte simbólica, que precede o renascimento. O problema surge quando essa descida não é mais um processo transitório, mas um estado crônico sem saída aparente. Quando a depressão se instala permanentemente, ela deixa de ser uma chamada para a mudança e se torna uma prisão. E é aqui que muitos confundem os estados. Uma tristeza profunda após uma perda é depressão reativa, natural, parte do luto. Mas quando não há motivo aparente, quando a depressão surge e desaparece em ciclos inexplicáveis, alternando com episódios de euforia intensa, estamos entrando em território diferente. A bipolaridade é a dança mais perigosa entre opostos que a psique humana pode executar. Não é apenas estar feliz e depois triste. É uma oscilação radical entre dois estados psíquicos extremos, que parecem habitar corpos diferentes, identidades diferentes, realidades diferentes. Imagine viver com dois moradores na mesma casa mental. Um que acredita ser capaz de qualquer coisa, outro que não vê razão para continuar existindo. Jung via a psique como um sistema de opostos em busca de equilíbrio, o que ele chamou de função transcendente. Mas na bipolaridade, essa função está comprometida. Os opostos não dialogam, eles guerreiam. E você se torna o campo de batalha. Aqui está o que você precisa entender urgentemente. Reconhecer essa diferença não é apenas conhecimento intelectual, é literalmente uma questão de sobrevivência emocional.
porque os tratamentos são radicalmente diferentes. A euforia ocasional não requer os mesmos cuidados que um episódio maníaco. A tristeza profunda não exige o mesmo protocolo que uma depressão clínica, e a bipolaridade exige uma abordagem completamente única. Confundir esses estados é como usar o mapa errado para navegar territórios desconhecidos. Você jamais chegará ao destino. Sua sombra sabe tudo sobre seus extremos emocionais. Ela registrou cada vez que você reprimiu raiva e ela se transformou em melancolia profunda. Cada vez que você negou sua necessidade de descanso e compensou com mania produtiva. A sombra é o repositório de tudo que você rejeitou em si mesmo, e ela tem um jeito peculiar de se manifestar, através dos sintomas que você mais teme. Se você passa a vida inteira evitando sentir, a depressão te força a sentir tudo de uma vez. Se você vive controlando cada detalhe, a euforia te arranca do controle completamente. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E na dinâmica entre euforia, depressão e bipolaridade, essa verdade se revela com crueldade cirúrgica. A pessoa que nunca permitiu vulnerabilidade se vê paralisada pela depressão. Aquela que sempre foi certinha e controlada pode experimentar episódios de impulsividade maníaca. Isso não é punição cósmica, é compensação psíquica. Sua psique busca equilíbrio através de extremos quando você ignora o centro. E quanto mais você luta contra esses estados sem compreendê-los, mais poder você lhes concede. A verdadeira pergunta não é como eliminar essas oscilações, mas sim o que minha alma está tentando equilibrar através delas. Você provavelmente já se sentiu dividido entre versões contraditórias de si mesmo. A versão que acorda às 5 da manhã com 1000 ideias, projetos, energia inesgotável, e aquela que não vê sentido em sair da cama, que questiona o propósito de tudo. Essa divisão interna não é fraqueza, é um sinal de que algo profundo está desalinhado. Jung falava sobre a individuação, o processo de integrar as partes fragmentadas da psique em um todo coerente. Mas quando você vive em extremos emocionais, a individuação se torna quase impossível. Como integrar partes que nunca se encontram? A euforia te faz rejeitar a vulnerabilidade. A depressão te faz esquecer que já foste capaz. A bipolaridade te mantém oscilando entre identidades que não se reconhecem. E no meio dessa guerra, você se perde. A identificação emocional com esses estados é o primeiro passo para a libertação deles. Reconhecer estou em um episódio eufórico é diferente de eu sou essa energia imparável. Perceber estou atravessando uma depressão é diferente de eu sou esse vazio sem futuro. Essa distinção sutil salva vidas. Porque quando você se identifica totalmente com o estado temporário, você toma decisões permanentes baseadas em realidades transitórias. E as consequências podem ser irreversíveis. Existe uma arquitetura neurobiológica por trás desses estados que você precisa compreender. A euforia intensa, especialmente quando patológica, está associada a picos de dopamina e noradrenalina, neurotransmissores que aceleram o pensamento, aumentam a motivação e diminuem a necessidade de sono. Você se sente invencível porque, quimicamente, seu cérebro está operando em modo hiperativação. Já a depressão envolve depressão de serotonina, dopamina e norepinefrina, criando aquele estado de baixa energia, anedonia, incapacidade de sentir prazer e desesperança. Na bipolaridade, esse sistema de regulação está fundamentalmente desregulado. Não é que você esteja apenas sensível, é que há uma vulnerabilidade biológica real na forma como seu cérebro processa e regula emoções. Jung, apesar de ser psicólogo analítico, reconhecia a base biológica dos transtornos mentais. Ele não via corpo e psique como separados, mas como duas expressões da mesma realidade. Entender isso te liberta da culpa paralisante. Você não é fraco por ter depressão, não é dramático por ter oscilações intensas, não é irresponsável por ter mania. Há causas reais, biológicas e psicológicas interagindo em loops complexos. E a cura verdadeira precisa endereçar ambos os níveis, a química cerebral e o significado simbólico que esses estados carregam na sua jornada individual.
Aqui está a verdade urgente que pode mudar sua trajetória. Cada dia que você vive sem compreender a natureza real das suas oscilações emocionais é um dia perdido em confusão e sofrimento desnecessário. Muitas pessoas passam anos, até décadas, sendo tratadas para depressão, quando na verdade têm bipolaridade não diagnosticada. O resultado: antidepressivos que podem piorar os ciclos, terapias que não abordam a questão central, relacionamentos destruídos por comportamentos incompreendidos, ou o contrário. Alguém que tem depressão reativa a circunstâncias de vida recebe diagnóstico de bipolaridade e medicação pesada, quando o que precisava era processar luto, trauma, mudanças existenciais. O custo do diagnóstico errado ou da ignorância sobre essas diferenças é imenso. Carreiras sabotadas por decisões tomadas em estados maníacos, relacionamentos abandonados durante episódios depressivos, vidas inteiras construídas sobre interpretações equivocadas do próprio funcionamento mental. E o tempo não espera. Cada ciclo não compreendido reforça padrões neurais, aprofunda circuitos, torna a mudança mais difícil. Jung dizia que a psique não tratada não melhora com o tempo, ela se cristaliza. O que poderia ser fluido e transformável se torna rígido e resistente. A hora de compreender é agora, não amanhã, não quando a próxima crise vier. Agora. Vou te revelar algo que os manuais médicos não explicam claramente. A diferença entre esses estados não está apenas na intensidade, mas na estrutura temporal e na relação com a realidade externa. A euforia saudável tem causa identificável. Você recebeu uma boa notícia, alcançou uma meta, está apaixonado. Ela é proporcional ao estímulo e passa quando o estímulo se normaliza. A euforia patológica, hipomania ou mania, surge sem motivo proporcional, dura dias ou semanas independente das circunstâncias externas e vem acompanhada de sintomas específicos: diminuição da necessidade de sono sem fadiga, pensamento acelerado, impulsividade aumentada, superestima das próprias capacidades. A depressão situacional tem gatilho claro: perda, luto, fracasso, trauma. Ela melhora gradualmente conforme você processa o evento e reconstrói significado. A depressão clínica surge sem causa proporcional, ou permanece muito além do que seria esperado para o evento desencadeador. Ela é acompanhada de sintomas neurovegetativos, alterações no sono, apetite, energia, concentração. E a bipolaridade é caracterizada por ciclos, períodos de mania ou hipomania, alternando com períodos de depressão, com ou sem intervalos de normalidade entre eles. Esses ciclos têm vida própria, independente do que está acontecendo externamente. Você pode estar vivendo o melhor momento da vida e entrar em depressão, ou estar enfrentando crise real e experimentar mania inadequada. Aqui está o segredo que poucos compreendem. Reconhecer essas diferenças te dá uma vantagem existencial profunda. Não é apenas sobre diagnóstico médico, é sobre autodeterminação psicológica. Quando você sabe qual território está atravessando, você pode escolher as ferramentas adequadas. Se está em depressão situacional, precisa de processar emoções, ressignificar perdas, reconstruir narrativa. Terapia, apoio social, tempo. Se está em depressão clínica, precisa considerar intervenção medicamentosa junto com terapia, porque a química cerebral precisa ser estabilizada antes que o trabalho psicológico profundo seja possível. Se está em hipomania, precisa de estruturas de contenção, rotinas que te ancorem, pessoas que te ajudem a avaliar a realidade objetivamente antes de tomar decisões irreversíveis. Se tem bipolaridade, precisa de estabilizador de humor, não apenas antidepressivo, e de uma compreensão profunda dos seus ciclos para antecipar e gerenciar episódios. Esse conhecimento é poder literal. É a diferença entre ser jogado pelas ondas emocionais e aprender a navegar nelas. Jung via o processo de individuação como tornar-se consciente. E consciência aqui significa conhecer o mapa do seu próprio território psíquico, saber onde estão os pântanos, os precipícios, os oásis. Sem esse mapa, você vaga perdido, repetindo os mesmos erros,
caindo nas mesmas armadilhas, ferindo as mesmas pessoas. Há um tabu social em torno de admitir oscilações emocionais extremas. A sociedade te ensina a manter a máscara de estabilidade, a performar normalidade, mesmo quando por dentro você está em guerra. Essa repressão tem um custo psíquico altíssimo. Jung dizia que tudo o que permanece inconsciente se manifesta no destino como fatalidade. Quando você nega seus estados extremos, quando finge que não existem, quando se envergonha deles, você os empurra para a sombra. E lá eles ganham poder autônomo. Começam a te dominar exatamente porque você não os reconhece. A pessoa que nunca admite estar deprimida, eventualmente não consegue mais sair da cama. Aquela que nega seus episódios eufóricos desperta um dia com a vida em destroços, sem entender como chegou ali. A transgressão necessária aqui é a honestidade radical consigo mesmo. Olhar no espelho e dizer: sim, eu oscilo entre extremos. Sim, às vezes me sinto capaz de qualquer coisa e outras vezes não vejo sentido em continuar. Sim, isso assusta. E sim, isso precisa ser compreendido, não escondido. Essa admissão é libertadora, não porque resolve tudo magicamente, mas porque te tira da posição de vítima inconsciente e te coloca na posição de protagonista do seu próprio processo de cura. Você não pode curar o que não admite existir, e não pode integrar o que permanece na sombra. Euforia e depressão são arquétipos tão antigos quanto a humanidade. Jung estudou mitologias de culturas separadas por oceanos e milênios e encontrou os mesmos padrões. O herói que ascende aos céus, mania, híbris, inflação divina, e depois é lançado ao submundo, depressão, catábase, jornada noturna. Ícaro voando próximo ao sol. Orfeu descendo ao Hades. Cristo no deserto, Buda sob a árvore Bodhi. Essas não são apenas histórias, são mapas psicológicos universais. A euforia te conecta com o arquétipo do herói, do criador, do mago. Você sente que pode transformar o mundo. A depressão te conecta com o arquétipo da morte, do velho sábio melancólico, da descida. Você é forçado a confrontar limites, finitude, vulnerabilidade. Ambos são necessários para a individuação completa. O problema surge quando você fica preso em um polo ou oscila descontroladamente entre eles, sem integração. A bipolaridade, nessa perspectiva arquetípica, pode ser vista como uma alma que não encontrou o centro, que está sendo rasgada entre forças opostas sem a função mediadora da consciência. A cura não está em eliminar um dos polos, mas em desenvolver o que Jung chamou de terceiro elemento, a consciência que pode conter e integrar os opostos. Essa é a verdadeira opus alquímica da psicoterapia profunda. Transformar o chumbo da oscilação destrutiva no ouro da integração consciente. Quando você olha para suas oscilações emocionais sem julgamento, algo profundo acontece. Elas começam a se revelar como espelhos. A euforia te mostra o que você deseja ser: livre, poderoso, ilimitado. A depressão te mostra o que você teme: vazio, sem valor, abandonado. Ambos são verdades parciais, fragmentos da sua totalidade. Jung dizia que precisamos integrar tanto a persona, a máscara social, quanto a sombra, o que rejeitamos, para alcançar o self, o centro verdadeiro. Seus estados extremos são convites para essa integração. A euforia descontrolada te convida a examinar onde você compensa inseguranças com grandiosidade. A depressão profunda te convida a examinar quais narrativas destrutivas você internalizou sobre si mesmo. A bipolaridade te convida a perguntar: que conflito interno tão fundamental não está sendo resolvido que precisa se manifestar através dessa guerra de opostos? Essas não são perguntas retóricas, são portais para a autodescoberta. E quando você para de lutar contra os sintomas e começa a escutá-los como linguagem simbólica, tudo muda. Você sai da posição de vítima dos seus estados e entra na posição de decodificador deles. Isso não elimina o sofrimento imediatamente, mas transforma sofrimento sem sentido em sofrimento com propósito. E um sofrimento com propósito pode ser atravessado. Um sofrimento sem sentido apenas consome.
Sua alma não está tentando te destruir com essas oscilações. Ela está tentando te transformar. Cada descida à depressão é um convite para soltar algo. Uma identidade obsoleta, um relacionamento tóxico, uma crença limitante, um papel social que não te serve mais. Cada subida à euforia é um vislumbre do que você pode se tornar quando libera o potencial reprimido. O problema é que, sem guia, sem mapa, sem compreensão, você se perde nesses trânsitos. A depressão se torna prisão ao invés de passagem. A euforia se torna fuga ao invés de expansão. A bipolaridade se torna ciclo vicioso ao invés de espiral evolutiva. Jung passou anos estudando alquimia, não porque acreditasse em transformar metal, mas porque via nela um mapa simbólico da transformação psíquica. O processo alquímico dissolve et coagula, dissolver e coagular, é exatamente o que acontece nos ciclos de depressão e mania. Você é dissolvido, fragmentado, morto simbolicamente, e depois reintegrado, reconsolidado, renascido. O alquimista conscientemente dirigia esse processo. A pessoa com bipolaridade é jogada nele sem preparação, mas pode aprender. Pode desenvolver o que os alquimistas chamavam de pedra filosofal, a consciência que transforma chumbo em ouro, sofrimento em sabedoria, fragmentação em totalidade. Essa é a jornada. Não é fácil, mas é possível. A verdade final é esta: você não escolheu sentir o que sente, mas pode escolher o que faz com isso. A euforia, a depressão, a bipolaridade, nenhuma delas define quem você é. São condições que você atravessa, territórios que você habita temporariamente, professores brutais que te forçam ao crescimento. Jung passou por um episódio que ele chamou de confronto com o inconsciente, onde por anos navegou em estados alterados, visões, vozes internas. Ele poderia ter sido diagnosticado como psicótico, mas ele escolheu mapear conscientemente aquela experiência, documentá-la, compreendê-la. Desse processo nasceu toda a sua teoria sobre o inconsciente coletivo, arquétipos, individuação. Sua loucura se tornou sabedoria porque ele a atravessou conscientemente. Você tem a mesma escolha. Pode viver à mercê das oscilações ou pode se tornar observador consciente delas. Pode ser vítima ou alquimista. A diferença não está na ausência de sofrimento, mas na presença de significado, e significado transforma tudo. Então, responda honestamente: você está pronto para parar de lutar contra si mesmo e começar a compreender a linguagem da sua alma? Porque ela está falando, sempre esteve. Através de cada euforia, cada depressão, cada oscilação, a pergunta nunca foi: por que isso acontece comigo? A pergunta sempre foi: o que minha alma está tentando me ensinar através disso? Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.